Queridos irmãos, a paz do Senhor, hoje nós iremos estudar a lição de número 13. Essa é a última lição do trimestre, do segundo trimestre de 2026. E nessa lição nós iremos falar sobre o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. E falando sobre legado, é importante dizer que legado é a herança que uma pessoa deixa para gerações seguintes ou para gerações futuras. E falando sobre herança, é importante mencionar que nem toda herança é financeira, ou seja, existem também heranças espirituais e morais. E essa foi a herança que Abraão, Isaque e Jacó nos deixou, uma herança de fé, um legado de fé, um legado de confiança no Senhor. O textuário da nossa lição encontra-se em Hebreus 11:8 e nos diz assim: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, quando o Senhor o chamou, o Senhor disse: Sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Perceba que eu te mostrarei, ou seja, o verbo mostrar aí está no futuro, indica, portanto, que era um lugar, um local a qual o Senhor ia mostrar, ou seja, para um lugar que eu vou te mostrar. E ele foi, obedeceu ao chamado de Deus pela fé. Então, não é à toa que ele recebe o título de pai da fé. A verdade prática nos diz assim: Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Então, o legado diz respeito também a uma marca, ou seja, é a marca que uma pessoa deixa na vida de outras pessoas. E quais foram as marcas que esses grandes homens deixaram em nossas vidas enquanto cristãos? A marca da confiança e esperança no Senhor. Marca de fé, de esperança, de confiança e de obediência. Essas foram as marcas que eles nos deixaram. E é importante dizer que essas marcas perpassaram e perpassam gerações. Ou seja, são marcas que mesmo depois que a pessoa partiu, mesmo depois da sua morte, ainda assim elas continuam fazendo o efeito para a vida daqueles que as identificam e as põem em prática. Então, vamos falar agora sobre o legado de Abraão. Se pudéssemos resumir em duas palavras o legado de Abraão, diríamos que ele nos deixou um legado de fé e coragem. Nós vemos que ele saiu para uma terra, para um lugar a qual não conhecia, ou seja, para um lugar desconhecido, e fez isso através da fé. Então, perceba que para uma pessoa fazer isso, ela precisa ter muita fé, confiança no Senhor, e foi isso que Abraão fez. Então, ele nos deixa um grande legado, uma grande marca de fé e coragem. Um exemplo, Abraão é para nós um exemplo de fé e coragem. Bom, o legado, eu coloquei aqui o legado de fé de Abraão e pontuei alguns legados. O primeiro legado é o legado da obediência radical. Perceba que ele deixou sua terra sem saber o destino. Saiu para um lugar desconhecido, sem destino, sem saber para onde ia, mas confiou no Senhor, obedeceu radicalmente. Perceba que Abraão, ele não retrucou, ele não questionou, ele não reclamou, ele simplesmente obedeceu radicalmente ao chamado de Deus em sua vida. O outro legado é um legado de confiança inabalável, ou seja, ele creu na promessa de um filho mesmo sendo idoso. As condições humanas o impossibilitava de ter filho, mas mesmo assim ele confiou de maneira inabalável, ou seja, sem se abalar. Ele confiou firmemente no Senhor, acreditando que no tempo certo, ele acreditou que no tempo certo, no momento oportuno, o Senhor ia lhe conceder a promessa de um filho, mesmo ele sendo idoso, tanto ele quanto Sara.
O outro legado é o legado de disposição para o sacrifício, ou seja, nós vemos que ele ofereceu lá no Monte Moriá Isaque ao Senhor. Então nós vemos a disposição para o sacrifício. É como se o Senhor estivesse testando a fé de Abraão e mais uma vez ele foi aprovado, porque ele foi para sacrificar o seu filho. E a Bíblia nos afirma em Hebreus que a fé de Abraão era tão grande que ele pensou consigo: se Isaac morrer, ainda assim Deus o pode trazer dos mortos. O que é isso, irmãos? Fé, confiança inabalável no nosso Deus. Sua fé, portanto, foi contada como justiça, lá em Romanos 4:3. Tornou-se pai de nações e exemplo eterno de fé. Agora nós iremos falar sobre o legado de Isaac. Então, qual o legado de Isaac? O legado de Isaac é um legado de perseverança e constância. Ele nos deixou um exemplo de perseverança e constância. Isaac representa a continuidade silenciosa da fé, uma fé herdada, sustentada e transmitida com fidelidade. Então, nós vemos em Isaac o legado da paciência. Ou seja, ele esperou nas promessas de Deus sem questionar. Um exemplo de submissão também, uma marca de submissão, um legado de submissão. Porque perceba que quando ele foi para o Monte Moriá com seu pai, e o seu pai foi para sacrificar, ele simplesmente obedeceu ao pai até o altar em Moriá. Ele não questionou, ele poderia muito bem retrucar e dizer: meu pai, está certo? Como é que eu sou filho da promessa e o Senhor vai agora sacrificar esse filho da promessa? Poderia relutar, ele já era possivelmente um jovem, um adolescente, um jovem, poderia lutar com o pai, resistir, não aceitar, mas ele simplesmente obedeceu o pai até o altar em Moriá. Tanto que ele carregou a lenha. E aí a gente observa que no diálogo com o pai, quando ele pergunta: meu pai, aqui está a lenha, e cadê o cordeiro? Foi quando o seu pai disse: Deus proverá para si o cordeiro. Então nós vemos que ele obedeceu, ele foi submisso. Então, um exemplo de submissão. Continuidade, reabrir os poços de Abraão. Nós vemos que foram 3 tentativas de abrir os poços de Abraão. A primeira tentativa não deu certo, porque as pessoas que ali estavam, juntamente com o rei Abimeleque, não aceitou, questionou e foi lá e tampou o primeiro poço que Isaac abriu. Perceba que ele poderia muito bem reivindicar o seu direito, porque ele estava reabrindo um poço que o seu pai já tinha aberto no passado, mas ele não retrucou, ele não reclamou. Ele confiou no Senhor e mesmo diante do conflito não reagiu com violência, ou seja, ao invés de agir com violência e bater o pé no chão e falar: esse poço é meu por direito, porque foi meu pai que abriu. Ele não optou por essa violência, por essa ação violenta, mas ele optou por uma ação diplomática, agiu com pacificidade, confiou no Senhor e simplesmente partiu para o próximo poço. Então, no segundo poço, mais uma vez ele enfrenta a adversidade, enfrenta a resistência. Mais uma vez aqueles homens vão lá e tampa o poço, o segundo poço de Abraão. Perceba que muita gente nessa fase aqui iria desistir, porque tem gente que na segunda tentativa já desiste. Mas Isaac não desistiu, perseverou. Entenda, é por isso que ele é um exemplo, ele nos deixa um legado muito importante, que é o legado da perseverança. Então, a primeira vez deu errado, ele foi lá para o primeiro poço, deu errado, foi para o segundo poço, mais uma vez deu errado, ele
torna a ir para o terceiro poço. E no terceiro poço, o Senhor o abençoou. O Senhor recompensou a perseverança e constância de Isaac. Então, ele nos deixa aqui um legado muito grande de perseverança. Ou seja, ele nos mostra a importância de perseverar no Senhor. E a perseverança, ela significa continuar mesmo após frustrações. Então, ele se frustrou com a resistência daqueles homens, mas apesar de todas essas frustrações promovida pela resistência daqueles homens, ele continuou, perseverou e Deus o abençoou. Então, nunca desista das promessas de Deus em sua vida. Nunca desista dos sonhos de Deus para a sua vida, porque Deus ama aquele que nunca desiste. Deus ama, Deus abençoa e Deus honra quem nunca desiste, quem não desiste. Então, nunca desista das promessas de Deus em sua vida. Então, nós vemos que essa bênção de Isaac foi transmitida quando ele abençoou seus filhos pela fé. Referência Hebreus 11, 20. Jacó. Jacó nos deixa um exemplo de arrependimento e transformação, ou seja, nos deixa um legado de arrependimento e transformação. A escolha de Jacó. Jacó, cujo nome significa aquele que segura o calcanhar, viveu marcado pelo engano, desde a primogenitura até a bênção de Isaac. Então, nós vemos que, primeiramente, ele comprou a primogenitura do irmão Esaú, né, com um prato de lentilhas. Entregou o prato de lentilhas e, em troca, pediu a primogenitura. Depois, mais na frente, juntamente com sua mãe Rebeca, engana o pai e recebe a bênção de Esaú. Então, nós vemos que a história dele é marcada pelo engano, pela mentira. Mesmo assim, Deus o encontrou em Betel quando fugia da casa dos seus pais. Então, quando ele fugia da casa dos seus pais, com medo que Esaú o pudesse matar, ele teve um encontro com Cristo em Betel. De modo que o céu se abriu, ele viu uma escada, e nessa escada anjos subiam e desciam. E nesse momento aqui, nós vemos que as promessas de Deus foram renovadas na vida de Jacó. E ele teve também um encontro com Cristo em Peniel, ou seja, quando ele regressava, quando ele retornava da casa de Labão, seu tio, para a casa do seu pai, ele teve um encontro com Cristo em Peniel. E lá em Peniel, ele luta a noite inteira com Deus e sai mancando, mas com um novo nome, Israel. E novo nome na Bíblia significa nova identidade. Então perceba que Jacó, ele agora não é mais Jacó, seu nome é mudado, mudado para Israel. Então perceba que ele ganha a partir de agora uma nova identidade. Então qual foi a escolha de Jacó? Lá em Peniel, quando ele lutou com o anjo, ele não soltou o anjo enquanto o anjo não o abençoou. Então, a escolha dele foi perseverar, insistir, lutando com o anjo, até que recebesse a sua bênção. E foi abençoada. A sua bênção foi o quê? A sua transformação, a sua metanoia, que é o quê? A nova mudança que aconteceu na vida de Jacó. Então, nós percebemos que o arrependimento muda destino. Então, o arrependimento é capaz de promover uma grande transformação. Esse encontro de Deus com Jacó em Peniel transformou a sua vida. Então, nós vemos que a graça de Deus, ela é capaz de transformar, capaz de recriar. Porque Jacó era um homem mentiroso, enganador,
arrogante, soberbo, mas quando ele teve um encontro real com Cristo, ele tornou-se um homem humilde. Perceba que quando ele regressa ao encontro de Esaú, ele vai ao encontro de Esaú com humildade. Ele se prostra ao chão diante de Esaú, demonstrando o quê? Humildade e respeito. Então, o homem que era orgulhoso, manipulador, estrategista, agora retorna com um caráter modificado. Ele recebe uma nova identidade. Então, por isso que nós falamos que a graça de Deus é capaz de recriar, de transformar o homem em um novo homem, recriar o homem, fazer dele uma nova, desse homem uma nova pessoa, um novo ser. Então, somente a graça de Deus é capaz de transformar caráter, identidade e destino. E Jacó, ele é um exemplo que Deus pode mudar, transformar caráter, identidade e destino. Então, nós vemos que Deus transformou o caráter de Jacó, pois ele também fazia parte do concerto de Deus com Abraão e Isaque. Outra informação importante que nós podemos extrair dessa lição de número 13 é que Deus não nos define pelo passado, mas pela transformação que ele quer operar em nós. Perceba que o passado de Jacó é um passado conturbado, cheio de mentiras, de enganos, de manipulação, mas Deus não nos define pelo nosso passado, mas pela transformação que ele quer operar, promover em nós. Foi assim que Deus fez na vida de Jacó. De um homem mentiroso, enganador, orgulhoso, tornou-se um homem humilde, um homem de honra. Então, de enganador, passou a ser agora um homem de honra, um homem humilde, um homem com um caráter transformado pela ação da graça de Deus. E qual foi o legado de fé de Jacó? Bom, perseverança na luta com Deus. Nós vemos que ele insistiu, perseverou. Eu quero a minha bênção. Enquanto o Senhor não me der a minha bênção, eu não te solto. Perseverança na luta com Deus. E nós vemos que ele recebeu a bênção do Senhor. E, inclusive, o novo nome que ele recebeu, Israel, significa aquele que luta com os homens e com Deus e lutou e prevaleceu. Mas ele prevaleceu não porque ele era forte o suficiente, não porque ele era superior ao anjo de Deus, não. Ele prevaleceu porque Deus permitiu. E nós vemos que essa insistência de Jacó promoveu uma grande transformação em sua vida, porque ele perseverou na luta com Deus até receber a sua bênção, que foi o quê? A transformação de enganador a Israel. De enganador a um homem agora de honra. E nós vemos que essa fé de Jacó é transmitida às 12 tribos. Bênção passada aos filhos com propósito. Confiança nas promessas da aliança. Bom, comparando os três patriarcas, a gente observa que, tanto na questão do chamado, provação, fé e legado, nós vemos que Abraão ele recebeu o título de pai da fé. Já Isaac recebeu o título de filho da promessa. E Jacó o título de transformado por Deus. E qual é o legado em comum entre eles? O legado de fé. Ou seja, todos eles tiveram fé. Todos eles confiaram. Tiveram confiança e esperança nas promessas de Deus para as suas vidas. É tanto que o comentarista ele coloca o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Então, o legado de fé. Esse legado de fé foi a fé era algo que estava presente tanto na vida de Abraão, quanto de Isaac, quanto de Jacó. Então,
o legado da fé, o legado de fé é algo em comum entre esses três homens, porque todos esses três homens tiveram fé, confiaram no Senhor e esperaram o cumprimento da promessa de Deus em suas vidas. Nós sabemos que cada um tem as suas particularidades, né? Como nós falamos, Abraão é um exemplo de fé, Isaac é um exemplo de perseverança e Jacó é um exemplo de transformação, de arrependimento. Esses são os legados que cada um deles, né? As características específicas de cada um deles. Mas eles tiveram um legado em comum, que é o que? A fé. Todos eles acreditaram, confiaram no Senhor. Quais as aplicações para a igreja de hoje? Primeira aplicação, praticar uma fé ativa e obediente. E quando eu falo praticar uma fé ativa, quando a gente fala de fé ativa, a gente fala de uma fé prática. Ou seja, nós podemos aprender a fé prática, porque existe a fé intelectual, que é aquela fé a qual a pessoa acredita, diz acreditar, mas não põe em prática. Então, através da vida desses homens, nós vemos a fé sendo exercida através da prática, não só de maneira teórica, ou seja, não é fé apenas na teoria, mas é uma fé na prática. Então, a primeira aplicação, praticar uma fé ativa e obediente, uma fé prática. Uma fé a qual você sai da teoria para a prática, ou seja, começa a exercer na prática a sua fé. Segunda lição, confiar nas promessas de Deus. Todos esses homens esperaram, confiaram na promessa de Deus. E nós vemos que muitos anos se passaram até o cumprimento dessas promessas. Mas mesmo com um longo período de tempo, esses homens não desanimaram, permaneceram firmes com uma fé inabalável, confiando que no momento certo o Senhor iria cumprir com a sua promessa. Bem assim somos nós. Nós devemos confiar nas promessas de Deus em nossas vidas. E por mais que se passe muito tempo, pode passar o tempo que for, creia que Deus irá cumprir a promessa, a sua promessa nas nossas vidas. Terceira lição, perseverar nas provações com esperança. Então, nós vemos a importância da perseverança, de perseverar, de nunca desistir, sempre confiar que o Senhor irá prover, que o Senhor irá cumprir a sua promessa. E a quarta aplicação é deixar um legado espiritual às próximas gerações. Nós vemos que esses três homens deixaram um legado de fé grandioso para as gerações seguintes. E nós, que legado espiritual nós iremos deixar para as próximas gerações? É uma pergunta a qual nós devemos refletir. Conclusão. A fé de Abraão nos ensina a começar. Então é preciso entender que coragem não é ausência de medo. Coragem é ir, é fazer mesmo com medo. Possivelmente, ou por que não dizer que Abraão, ele sim enfrentou o seu medo. Alguns momentos da sua jornada, ele teve medo, mas ele foi lá e fez mesmo com medo. Então, nós não podemos deixar o medo nos atrapalhar, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é ir mesmo com medo. E foi o que Abraão fez. Mesmo com medo, ele foi lá, teve fé e cumpriu com o seu propósito. Foi lá e começou. Então, nós devemos começar. É por isso que eu coloquei aqui, a fé de Abraão nos ensina a começar. A perseverança de Isaac nos ensina a continuar. Então, nós não podemos desistir na primeira pancada, na primeira adversidade, porque tem gente que recebeu a primeira pancada ali, já desanima, já quer desistir, já quer parar. Nós não podemos parar. Precisamos perseverar. Assim como Isaac perseverou, nós também temos que perseverar. E ele nos ensina o poder da perseverança.
Eu até coloquei aqui, ó, um ditado que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é o que fala do poder da perseverança, ou seja, da importância de nós perseverarmos. Porque a paciência pode fazer o que a força não consegue. Então, precisamos perseverar. Porque a perseverança vai nos levar à vitória. Deus ama quando a gente persevera, quando a gente não desiste. Deus abençoa e Deus honra aquela pessoa que não desiste. Então, não desista. Aconteça o que acontecer, permaneça firme, confiando que o Senhor será contigo até o fim. O arrependimento de Jacó nos ensina a mudar. Então, o arrependimento de Jacó nos ensina a mudar. Ele arrependeu-se e reconheceu que sem Deus ele não iria conseguir. Apesar de ser inteligente, estrategista, lá no seu encontro com Deus em Peniel, ele entendeu que sem Deus ele não podia. Por mais que ele fosse inteligente, altamente capacitado, com suas próprias forças, ele não era capaz de vencer. Então, quando ele entendeu que sem Deus ele não podia, se arrependeu, a transformação, a mudança aconteceu. Então, o arrependimento de Jacó nos ensina a mudar, a confiar em Deus, entender que sem ele nós nada podemos fazer. Abraão, Isaac e Jacó, 3 vidas, uma herança eterna. E por que eu falo aqui uma herança eterna? Uma herança eterna porque o legado de fé desses homens perpassou por toda geração. Perceba que de Abraão passou para Isaac, de Isaac passou para Jacó, de Jacó passou para as 12 tribos de Israel, das 12 tribos de Israel passou para a igreja do Senhor, e por que não dizer para toda a humanidade? Então, por isso que esse legado é um legado eterno, é uma herança eterna, porque foi um legado que atuou no passado, atua no presente, ou seja, com a igreja que somos nós, e continuará atuando em nós, ou em gerações que estão por vir. Então, por isso que Abraão, Isaac e Jacó, 3 vidas, uma herança eterna, ou seja, uma herança que perpetua e que continuará perpetuando por todas as gerações, por que não dizer por toda a humanidade. Amém? Assim nós chegamos ao fim de mais uma aula e que Deus em Cristo Jesus continue abençoando cada um dos irmãos.